Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das falhas de segurança digital mais críticas e que, muitas vezes, passa batido. Sabe, não é aquela fraqueza que arromba a porta da frente, mas aquela que descobre que a porta, na verdade, nunca foi trancada direito. Vamos lá entender isso. Para a gente visualizar bem o conceito, vamos pensar numa analogia simples. Imagina um sistema de segurança de um prédio. Um funcionário ganha um cartão de acesso e ele está programado para uma única coisa: abrir a porta da sala de correspondência. E só. Esse é o princípio do privilégio mínimo em ação. Agora, e se existisse uma falha no sistema? Uma falha que, na hora de ler aquele cartão super limitado, bugasse e liberasse o acesso para tudo. Para a diretoria, para o data center, para todas as salas. De repente, aquela permissão minúscula vira uma chave mestra. Então, essa situação hipotética é exatamente o que o pessoal de segurança chama de CWE 269, ou gerenciamento impróprio de privilégios. É basicamente a vulnerabilidade que permite que um programa ou um usuário ultrapasse os limites que foram desenhados para ele, fazendo coisas que, em tese, estariam totalmente fora do seu alcance. E olha, isso aqui não é uma preocupação qualquer, não. De acordo com os dados mais recentes do CWE Top 25, essa vulnerabilidade simplesmente saltou 7 posições no ranking, da 22ª para a 15ª mais perigosa, e isso em apenas um ano. É um sinal bem claro de que essa fraqueza está sendo cada vez mais explorada. Certo, mas como é que isso acontece no mundo real? A nossa primeira parada vai ser no nível do código, onde um pequeno deslize pode ter consequências gigantescas. A pergunta que fica é: como é que uma única linha de código, perdida no meio de milhões de outras, pode se tornar essa chave mestra defeituosa? Vamos dar uma olhada num exemplo real. O que a gente está vendo aqui é basicamente o cérebro de um processador. A lógica dele deveria checar as permissões para cada pedacinho. Só que nesse caso, o código abre uma exceção bem específica para uma área chamada MEPC. Pensa no MPC como se fosse o painel de controle mestre do processador. Ele gerencia as funções mais poderosas e críticas de todas. E a falha está bem aí, nessa linha. Esse trechinho de código cria uma exceção explícita. Ele está basicamente dizendo: aplique as regras de segurança para tudo, exceto para esse componente aqui, que é super crítico. É como instalar um alarme de última geração numa fortaleza, mas deixar de propósito uma portinha nos fundos sem tranca e sem alarme. E o resultado disso é devastador. Um programa que roda em modo de usuário, com privilégios super baixos, de repente ganha o poder de mexer no MEPC, um registrador que só deveria ser acessado pelo modo de máquina, que é o nível máximo de poder. É o equivalente a deixar o estagiário com as chaves do cofre principal do banco. O que a gente acabou de ver é um exemplo clássico do que se chama de escalação de privilégio. Esse é o objetivo final de muitos ataques: começar com acesso bem limitado e, explorando uma falha como essa, ir subindo de nível até ter o controle total do sistema. Mas, olha, essas falhas de gerenciamento de privilégios não moram só no software. Às vezes, elas estão gravadas no próprio hardware, o que cria vulnerabilidades que são ainda mais difíceis de consertar. Agora, pensa numa coisa bem esquisita no design do hardware. Imagina que um mesmo cofre secreto pode ser acessado por duas portas diferentes. A porta 1 tem um segurança super rigoroso, que barra quase todo mundo. Só que a porta 2, que leva para o mesmíssimo cofre, não tem segurança nenhuma. Isso é o que chamam de aliasing de memória inconsistente. Um invasor pode ser barrado na porta da frente, mas aí ele simplesmente dá a volta e entra pela dos fundos que estava aberta por uma falha de projeto. E aqui tem um outro exemplo de falha de hardware, dessa vez numa porta de depuração chamada JTAG. Essas portas são super poderosas, mas deveriam ser protegidas por senha. O problema? O projeto esqueceu de incluir um limite de tentativas erradas. Isso abre a porta para um ataque de força bruta, que pode ficar tentando senha sem parar até acertar, entregando o controle total do chip para o invasor. Ok, a gente já viu as falhas, mas por que elas são tão perigosas assim? O ponto principal é o que o invasor consegue fazer depois de encontrar essa porta destrancada. Vamos ver as consequências disso. A partir do momento em que um invasor consegue escalar seus privilégios, o jogo vira completamente. Primeiro, ele pode executar comandos como se fosse o administrador do sistema, instalando o que quiser ou mudando configurações críticas. Com esse nível de poder, as barreiras que protegem os dados simplesmente somem. De uma hora para outra, informações confidenciais como senhas, dados de clientes ou chaves de criptografia ficam totalmente expostas. E para que se preocupar em se esconder?
qualquer sistema de controle de acesso se torna inútil. O invasor não precisa mais ficar tentando contornar as defesas. Ele pode simplesmente desativar tudo por dentro. E aí vem o golpe final. O invasor pode se tornar qualquer pessoa dentro do sistema. Ele pode virar um administrador, se passar por outro usuário ou até criar novas contas fantasmas para garantir que seu acesso nunca mais seja perdido. A essa altura, o sistema já é dele. Diante de um estrago desses, fica claro que a prevenção é a única saída. Então, como é que a gente constrói sistemas que não deixam essas portas destrancadas em primeiro lugar? A defesa se sustenta em 3 pilares. Primeiro, a segurança tem que fazer parte da arquitetura desde o dia zero, não pode ser um remendo. Segundo, o controle de acesso precisa ser super detalhado e seguir à risca o princípio do privilégio mínimo. E terceiro, são necessários testes rigorosos e constantes para achar essas falhas antes que os invasores achem. E essa citação da fonte resume um princípio de ouro. A complexidade é inimiga da segurança. Controles de acesso confusos ou complicados demais são um prato cheio para esse tipo de falha se esconder. Simplicidade e clareza na hora de aplicar as regras são essenciais. No fim das contas, a lição que essa falha nos ensina é fundamental. Muitas vezes, o maior risco não vem de um ataque super sofisticado contra um muro impenetrável, mas de simplesmente encontrar a porta que alguém esqueceu de trancar. A chave do reino não foi roubada, ela foi deixada debaixo do capacho o tempo todo.